Minha nome é Ayla Mendes. Eu tenho 17 anos. E na manhã em que minha mãe se casou em Fernando de Noronha, eu estava sozinha na cozinha do nosso apartamento em São Paulo, segurando um teste negativo de Covid e olhando para o celular enquanto todos sorriam para fotos de casamento à beira-mar sem mim. Até então, eu já sabia que não tinha sido esquecida do jeito normal como as pessoas esquecem um carregador ou uma mala. Eu sabia que tinha sido excluída devagar, de forma organizada e silenciosa, como alguém que arruma a mesa, tira um lugar e torce para ninguém perguntar por que uma cadeira ficou vazia. Durante meses, o casamento tinha sido tratado como a coisa mais linda que nossa família já havia feito. Havia provas de vestido, playlists, diagramas de assentos, atualizações da florista e histórias intermináveis no Instagram sobre pôres do sol, rosas brancas e o sonho de finalmente oficializar depois de tantos anos. Meus irmãos mais velhos tinham seus papéis. Minha mãe tinha seu holofote. Meu pai tinha seu sorriso fácil e o hábito de fingir que tudo estava bem, desde que ninguém dissesse a parte feia em voz alta. E eu tinha um emprego de meio período como barista, uma câmera cheia de momentos que ninguém mais notava e uma sensação crescente de que toda a conversa sobre aquele casamento de alguma forma se desviava de mim de propósito. Eu disse a mim mesma para não ser dramática. Disse a mim mesma que talvez os detalhes da viagem viessem depois. Talvez alguém já tivesse cuidado da minha passagem. Talvez eu estivesse imaginando a distância, porque passei tantos anos ensinando a mim mesma a precisar de menos. Mas no dia anterior ao voo deles para Noronha, uma simples pergunta expôs tudo. E quando a cerimônia começou, minha mãe contava para as pessoas que eu tinha Covid, enquanto eu olhava para a prova que dizia o contrário. Aquele foi o momento em que parei de me encolher para deixar os outros confortáveis. Antes de contar o que eu postei, e porque meu celular começou a tocar minutos depois do início do casamento, me diga isto: que horas são aí onde você está agora? E de onde você está ouvindo? Eu realmente quero saber até onde esta história chega. Assim que a viagem foi oficialmente reservada, a casa toda começou a girar em torno do casamento da minha mãe, como se fosse a única coisa que importava. Os quadros de inspiração dela tomaram a ilha da cozinha. Amostras de tecido e anotações da florista ocupavam o lugar onde antes ficavam as caixas de cereal. Toda noite ela deixava o celular apoiado contra uma taça de vinho, enquanto postava atualizações sobre arranjos de centro, planos de jantar ao pôr do sol, e como era mágico finalmente planejar o casamento que ela merecia. Minha irmã Thalita de repente passava quase todos os dias em casa, ajudando com detalhes das madrinhas, provando bolos, indo com a mamãe em provas e consultas. Meu irmão Bruno ficava sendo puxado para conversas com o pai sobre os ternos, o carro alugado e qual paletó caía melhor para a recepção na praia. E eu me via sempre nas bordas de todos os cômodos, perto o suficiente para ouvir, mas nunca perto o suficiente para ser incluída. No começo, eu disse a mim mesma que estava tudo bem. Eu tinha escola, prazos do último ano e meus turnos de fim de semana na cafeteria. Eu tinha minha câmera, meu diário e o hábito de fingir que não me importava quando claramente me importava. Mas a coisa sobre ser deixada de fora por anos é que você fica boa em reconhecer o formato disso. Não é sempre barulhento. Às vezes soa como sua mãe dizendo que já cuidou dos detalhes da viagem e que te encaminharia as informações depois. Às vezes parece sua irmã chegando em casa com sacolas de roupa, enquanto você fica ali sem saber nem que cor deveria vestir. Às vezes é seu pai levantando os olhos do laptop e dizendo: Ayla, não transforme isso num problema só porque você perguntou qual era a programação. Eu tentei mais de uma vez oferecer algo útil. Perguntei se a mamãe queria que eu montasse um álbum impresso do casamento com fotos espontâneas e pequenas anotações manuscritas dos convidados, porque isso era algo que eu realmente saberia fazer bem. Perguntei se ela queria que eu fotografasse o jantar de ensaio ou fizesse um livro de memórias depois. Ela nem levantou os olhos da primeira vez. Na segunda, deu aquele sorriso fino que usava quando queria parecer gentil, enquanto fechava uma porta na minha cara e disse: Querida, eu já cuidei de tudo. Esse aqui realmente não precisa do seu toque. Aquela frase ficou no meu peito por dias. Não porque fosse cruel por si só, mas porque se encaixava perfeitamente em todos os outros momentos em que tentei dar um passo à frente e fui silenciosamente guiada de volta para as sombras. À medida que a data de partida se aproximava,
Os detalhes ficavam mais altos para todos, menos para mim. Eu os ouvia comparando horários de embarque no jantar. Ouvi-os rindo sobre quem cochilaria no avião e quem seria chato durante a escala. Vi minha mãe e minha irmã espalhando vestidos na cama de hóspedes, depois baixando a voz quando eu passava. Era sempre o suficiente para me fazer duvidar de mim mesma. O suficiente para me fazer questionar se estava sendo excluída de propósito, ou se estava tão acostumada a me sentir invisível que via rejeição onde não existia. Mas então o grupo da família começou a vibrar no dia anterior ao voo com mensagens sobre carregar carregadores, trazer sapatos formais e não esquecer os passaportes. Minha mãe perguntou se todos estavam prontos para o aeroporto de manhã. Thalita mandou uma selfie no espelho com 3 sacos de vestido. Bruno brincou sobre precisar de café antes do nascer do sol. Papai mandou um joinha. Eu encarei a tela por um longo momento. Depois digitei a pergunta que aparentemente não tinha ocorrido a mais ninguém. Qual é o horário do meu voo mesmo? O chat ficou em silêncio tão rápido que parecia que a casa toda parou de respirar. Ainda lembro como minha mãe entrou na cozinha depois que mandei aquela mensagem. Ela tinha o celular numa mão e uma expressão tensa e irritada no rosto, como se eu tivesse interrompido algo importante, em vez de fazer uma pergunta completamente normal no dia anterior a uma viagem em família para Noronha. Ela disse: "Como assim? Qual é o horário do seu voo?" Eu olhei para ela e respondi: "Quer dizer, eu não tenho confirmação, número de assento, nem nada com meu nome. Então eu estava perguntando qual era o horário do meu voo." Por uns 2 segundos, ela só me encarou. Depois o rosto inteiro dela mudou. Não para culpa, não para preocupação, para pânico. Ela começou a passar pelos e-mails tão rápido que eu conseguia ouvir as unhas batendo na tela. Checou um app, depois outro, depois olhou para cima e disse as palavras que finalmente fizeram tudo na minha vida se encaixar no lugar. "Meu Deus, acho que não reservei o seu." Ela disse isso como uma mulher que percebeu que esqueceu de encomendar flores, não como uma mãe admitindo que tinha feito planos completos de viagem para um casamento íntimo em família e deixado de fora a filha de 17 anos. Perguntei se ela estava falando sério. Ela me disse para não usar aquele tom com ela. Perguntei se eu tinha quarto em Noronha. Ela congelou de novo. Depois perguntei se havia ao menos um lugar para mim no jantar de ensaio, uma vaga no carro alugado, qualquer coisa com meu nome. A resposta para cada pergunta estava escrita no rosto dela, antes mesmo de dizer uma palavra. Thalita entrou no meio e imediatamente pareceu irritada comigo, o que era impressionante considerando que acabara de descobrir que a mãe tinha esquecido de me incluir num casamento de destino. Bruno apareceu em seguida, depois papai, e em minutos aquilo virou exatamente o que eu deveria esperar. Minha mãe disse que eu deveria ter lembrado ela. Minha irmã disse que eu estava distante há meses e talvez a mamãe tivesse assumido que eu não queria ir. Meu pai disse que não era hora de criar drama na noite anterior a um grande evento em família. Eu mal conseguia processar a insanidade do que eu via. Perguntei por que ninguém tinha notado que eu nunca tive prova de vestido, por que ninguém me mandou detalhes do voo, por que ninguém perguntou uma vez sequer se eu estava arrumada. E foi aí que as desculpas ficaram mais feias porque acabaram as razoáveis. Papai disse que eu podia usar o que já tinha, porque eu nunca fui de coisas femininas mesmo. Thalita disse que eu provavelmente teria ficado infeliz o tempo todo e estragado o clima. Minha mãe estourou dizendo que, se eu tivesse prestado atenção, em vez de ficar na minha o tempo todo, talvez isso não tivesse acontecido. Aquela quase me fez rir porque era tão transparente. Eles tinham me ignorado por anos, e agora tentavam me culpar por ser ignorável. Fiz a única pergunta que importava. Então, eu algum dia realmente deveria ir? Ninguém respondeu de imediato. Papai desviou o olhar primeiro. Bruno esfregou a nuca e olhou para o chão. Thalita cruzou os braços. Os olhos da minha mãe endureceram, e foi aí que eu soube. Se tivesse sido um acidente de verdade, ela teria soado horrorizada, teria começado a consertar. Em vez disso, ela parecia encurralada. Depois disse: "Se você vai ser tão difícil assim, talvez seja melhor você nem ir." A sala ficou em silêncio depois disso. Eu esperava que alguém interviesse. Esperava que meu pai pelo menos dissesse que aquilo tinha ido longe demais. Ele não disse, só suspirou como se estivesse exausto com a minha reação ao comportamento deles. Algo dentro de mim ficou quieto. Eu disse: "Tá bom, foi isso." Sem gritar, sem chorar, só tá bom. Na manhã seguinte,
Eu escutei do meu quarto as rodas das malas rolando no piso de madeira e portas de carro batendo lá fora. Ninguém bateu na minha porta antes de sair. Ninguém voltou para me buscar. Ao meio-dia, eles postavam fotos do aeroporto. À noite, estavam em Noronha, sorrindo na luz do mar como se eu nunca tivesse existido. Eu poderia ter ficado anestesiada se tivessem deixado por isso mesmo, mas no dia seguinte, uma amiga da minha mãe me mandou mensagem dizendo: "Querida, sinto muito que você tenha ficado doente logo antes do casamento. Espero que melhore logo." Eu li 2 vezes antes de as palavras entrarem de verdade. Doente logo antes do casamento. Abri o Instagram e vi exatamente o que ela tinha feito. As pessoas perguntavam nos comentários das fotos dela na praia onde eu estava, e ela dizia que eu tinha testado positivo para a Covid e precisara ficar em casa. Ela não tinha só me esquecido. Tinha me apagado e depois embrulhado aquele apagamento numa mentirinha limpinha, para que ninguém visse o que tinha feito. Coloquei o celular na mesa, fui até o armário do banheiro e tirei a caixa de teste de Covid que ainda tínhamos do inverno. Aquele foi o primeiro momento em que sorri. Eu não corri. Provavelmente foi isso que mais surpreendeu minha mãe depois. O fato de eu não ter reagido como adolescente de filme. Não comecei a esbravejar online no segundo em que vi a mentira dela. Fiz o teste, programei o timer e sentei na borda da banheira, vendo a linha de controle aparecer. Negativo. Totalmente, claramente negativo. Depois tirei uma foto com boa iluminação porque, se eu fosse contar a verdade, queria que fosse impossível borrar. Em seguida, voltei ao grupo da família e tirei print do exato momento em que perguntei o horário do meu voo e minha mãe se desmanchou. Chequei meu e-mail e o app da companhia aérea, depois tirei prints mostrando que não tinha confirmação de reserva, nem cartão de embarque, nem itinerário, nada com meu nome. Coloquei o celular na escrivaninha e olhei para tudo aquilo por um bom tempo. Queria poder dizer que me senti poderosa logo de cara, mas a verdade é que me senti mal. Não de Covid, de luto, de humilhação, de um tipo de raiva que se acomoda baixo e firme em vez de explodir. Sabia que, uma vez postado, não teria volta. Minha mãe nunca perdoaria a vergonha pública. Minha irmã me chamaria de cruel. Meu pai diria que eu tinha exagerado. Talvez algumas pessoas até acreditassem neles. Mas também sabia disto. Se eu ficasse calada, a versão dela viraria a oficial. Eu me tornaria a filha volúvel que não conseguiu ir porque ficou doente. A criança ausente, o pequeno inconveniente vago. E depois de anos me encolhendo para caber nesse papel, eu não conseguia fazer isso mais uma vez. Então esperei. Observei o fuso horário. Sabia quando a cerimônia deveria começar porque minha mãe tinha falado da programação sem parar por semanas. 15 minutos antes de ela caminhar até o altar em Noronha, abri o Instagram e fiz um post. Era um carrossel. A primeira imagem era eu segurando o teste negativo. A segunda, o print do grupo. A terceira, a página de reservas vazia sem meu nome em lugar nenhum. A legenda dizia: "Eu não perdi o casamento porque fiquei doente. Eu nunca fui reservada." Depois, porque queria que fosse simples e impossível de distorcer, acrescentei mais uma linha. Não Covid, só esquecida, e depois mentiram sobre isso. Marquei as pessoas que tinham comentado perguntando onde eu estava. Marquei algumas das amigas mais próximas da minha mãe que tinham passado meses divulgando o casamento perfeito de destino dela. Depois coloquei o celular na cama e esperei. Demorou menos de 1 minuto. Primeiro vieram os likes, depois os comentários. "Espera o quê? A Renata disse que você estava positiva. Ayla, você está falando sério? Como alguém esquece a própria filha?" Depois vieram as mensagens privadas. Algumas chocadas, algumas gentis, algumas claramente pescando drama, mas até essas me diziam o que eu precisava saber. A história estava se espalhando. No local, as pessoas viam em tempo real. Eu imaginava o timing exato como devia ter acontecido. Convidados em roupas bonitas de resort, checando os celulares antes da cerimônia. Uma madrinha mostrando para outra. Alguém virando para olhar para minha mãe com uma expressão diferente. Thalita vendo em seguida e correndo em pânico. Minha mãe tentando sorrir enquanto o rosto perdia a cor. Ela tinha construído aquele casamento inteiro em torno da imagem de perfeição e em menos de 5 minutos, a imagem rachou. Meu celular começou a vibrar sem parar sobre a colcha. Minha irmã ligou primeiro. Deixei tocar até cair.
Depois meu pai. Não atendi também. Depois minha mãe ligou e por um segundo eu só encarei o nome dela na tela, enquanto o quarto ao meu redor ficava impossivelmente quieto. Atendi no quarto toque. Ela gritava sussurrando tão forte que eu ouvia a tensão na garganta. Ayla, que diabos você fez? Eu fiquei calma. Corrigi sua história. Ela sibilou que os convidados estavam fazendo perguntas, que era o dia do casamento dela, que eu não fazia ideia de como aquilo era humilhante. Aquilo quase me fez rir, não porque fosse engraçado, mas porque humilhação aparentemente só era real quando acontecia com ela. Perguntei, você achou que não era humilhante dizer às pessoas que eu tinha Covid porque soava melhor do que admitir que esqueceu a própria filha? Ela me mandou deletar o post imediatamente. Disse que conversaríamos quando voltasse para casa. Disse que eu era egoísta, vingativa e determinada a estragar o dia mais importante da vida dela. E foi nesse momento que algo dentro de mim ficou frio de um jeito estranhamente limpo. Eu disse, você mentiu primeiro. Eu só contei a verdade. Depois desliguei. Pelo resto do dia, observei as consequências como um tempo mudando vindo de longe. Ela deletou uma story. Thalita deixou o dela privado. Papai não postou nada. Alguns convidados me deixaram de seguir depois de olhar meu perfil, mas muito mais mandaram mensagens quietas dizendo que sentiam muito. Uma das amigas mais antigas da minha mãe escreveu, nem sei o que dizer. Desculpe, querida. Aquela me fez chorar. Não porque consertasse algo, mas porque foi a primeira vez em dias que alguém agiu como se o que tinha acontecido comigo importasse mais do que o evento que eu tinha perturbado. Quando a cerimônia terminou, eu sabia de uma coisa com certeza. Minha mãe tinha ganhado o casamento em Noronha, só não tinha mais controle sobre a história dele. Quando eles voltaram para São Paulo uma semana depois, a casa parecia cheia de estática. Ninguém me cumprimentou. Ninguém perguntou como eu estava. Minha mãe entrou pela porta da frente parecendo 10 anos mais velha e 2 vezes mais irritada, mas ainda com aquele visual polido que sempre usava em público, como se parte dela acreditasse que podia vestir melhor a humilhação. Meu pai arrastou as malas sem cruzar meu olhar. Thalita subiu direto as escadas e bateu à porta. Bruno pairou no corredor como se quisesse dizer algo, mas não tivesse decidido se era corajoso o suficiente para lidar com as consequências. O confronto aconteceu aquela noite na cozinha, o que de alguma forma parecia adequado, já que era ali que a verdade tinha se desfeito pela primeira vez. Minha mãe disse que eu a tinha humilhado na frente de todo mundo que ela se importava. Eu disse que ela tinha feito isso sozinha. Ela disse que nada disso teria acontecido se eu tivesse ido até ela em particular. Eu lembrei que tinha ido até ela em particular no dia anterior ao voo, e ela me disse que talvez eu nem devesse ir. Meu pai entrou então, não para me defender, mas para reclamar do timing. Disse que devia haver um jeito melhor do que postar durante a cerimônia. Ele ficava voltando para aquilo como se a verdadeira ferida na família fosse meu post e não os meses de exclusão que vieram antes. Thalita disse que eu adorava fazer papel de vítima e que sempre procurava formas de tornar as coisas sobre mim. Aquela doeu mais do que eu esperava porque era uma inversão perfeita da realidade. Todo o sistema familiar deles dependia de eu aceitar migalhas em silêncio e depois ser rotulada de dramática no momento em que notasse que a mesa estava vazia. Eu não gritei, não insultei ninguém. Só continuei respondendo com clareza até minha mãe perceber que não ia me puxar para uma briga de gritos que ela pudesse usar contra mim depois. Foi quando ela mudou de estratégia. Na manhã seguinte, havia uma sacola de loja de grife do lado de fora da porta do meu quarto, com uma pulseira dentro e um bilhete dizendo: "Vamos seguir em frente." Mais tarde naquele dia, ela perguntou se eu queria almoçar. Só nós duas. No dia seguinte, mencionou que talvez pudessem fazer algo especial para meu aniversário de 18 anos. Talvez me dar um carro antes do planejado. Talvez ajudar a reformar meu quarto. Talvez. Não era remorso. Era controle de danos. Ela tentava comprar silêncio do jeito que algumas pessoas compram flores depois de uma briga pública. Quando não respondi, ela ficou má de novo. Disse que eu estava gostando de puni-la. Disse que eu tinha ficado fria e desrespeitosa. Disse que eu estava tornando impossível a família se curar. A palavra curar quase me deixou tonta. Nada naquela casa tinha curado. Tudo tinha sido apenas coberto e carregado por cima. Aquela foi a semana em que comecei a dormir com meus documentos importantes escondidos embaixo do colchão
e a mochila meio arrumada no armário. Não contei a ninguém o que planejava porque, pela primeira vez na vida, entendi que o segredo também podia ser meu. Não o segredo feio das mentiras, mas o protetor. O tipo que te compra tempo para sair antes que alguém te convença de que ficar é amor. Liguei para minha avó Heloísa tarde da noite, depois que todos foram dormir. Ela morava nos arredores de Campinas e sempre tinha sido a única adulta na família que olhava para mim tempo suficiente para notar quando algo estava errado. Contei tudo, não só a passagem e a mentira, mas os anos antes disso, as pequenas exclusões, o jeito como Thalita e mamãe se moviam como dupla enquanto eu aprendia a me virar sozinha, o jeito como papai sempre escolhia a paz em vez da verdade, mesmo quando essa paz custava meu lugar no cômodo. Eu esperava que ela ficasse triste. Não esperava a fúria quieta na voz dela. Ela disse: Ayla, uma criança não é esquecida tantas vezes por acidente. Depois perguntou se eu me sentia segura ficando ali. Eu disse: sim, tecnicamente, mas não consigo continuar vivendo nessa casa se quiser manter a sanidade. No fim da ligação, ela tinha tomado mais decisões sobre mim em minutos do que meus pais tinham tomado em meses. Ela viria para São Paulo com meu tio Tiago. Queria que eu ficasse com a família da minha amiga Bruna por um tempo, em vez de tentar me mudar direto para algum apartamento inseguro aos 17. Queria que eu começasse a pensar seriamente em faculdade comunitária, trabalho e no que significaria construir uma vida que não dependesse dos humores de pessoas que só me amavam quando eu era conveniente. Pela primeira vez desde Noronha, senti algo mais quente que raiva. Não exatamente esperança, mas alívio. Como se talvez eu não tivesse sido louca todos esses anos. Talvez o vazio que sentia dentro daquela família sempre tivesse sido real. Meu irmão bateu na porta do meu quarto 2 noites depois. Ficou ali parecendo desconfortável e mais novo que 20 anos. Disse que tinha assumido que eu tinha escolhido não ir porque eu nunca parecia interessada em coisas de família mesmo. Perguntei se ele tinha notado que talvez eu tivesse parado de agir como interessada porque ninguém me queria lá. Ele parecia nunca ter considerado isso uma vez na vida. Pediu desculpas e eu acreditei que ele quis dizer de verdade. Mas também sabia que desculpa não era o mesmo que compreensão. Minha irmã nunca pediu desculpas. Dobrou a aposta, dizendo para parentes e amigos da família que eu tinha transformado um mal-entendido num espetáculo público porque tinha ciúme da mamãe e sempre precisava de atenção. Aquilo facilitou. Honestamente, a crueldade dela esclareceu as coisas. Quando minha avó mandou mensagem que o voo dela tinha pousado, eu já sabia que estava cansada de pedir a essa família que me visse. Busquei minha avó e tio Tiago no aeroporto numa segunda-feira cinzenta que cheirava a chuva e querosene. E no segundo em que a vi caminhando pela chegada com uma mão na mala de rodinhas e a outra no braço do meu tio, desatei a chorar tão forte que tive que parar no meio do terminal. Ela me abraçou por um longo tempo sem dizer uma palavra, que era exatamente do que eu precisava. Algumas pessoas correm para preencher a dor com conselhos. Minha avó sempre soube melhor. Deixou eu chorar até conseguir respirar de novo. Depois se afastou, olhou bem no meu rosto e disse: vamos consertar o que pudermos e nomear o que não pudermos. Aquela frase ficou comigo. Ainda fica. Fomos primeiro para o hotel deles. Contei tudo de novo, mais devagar dessa vez. Dos anos sendo a peça esquecida à briga na cozinha depois da viagem aos presentes, que minha mãe de repente queria me jogar agora que a imagem dela tinha rachado. Tio Tiago, que trabalhava como contador e tinha a voz mais seca do mundo, foi quem disse mais claramente: sem passagem, sem quarto, sem itinerário, sem papel, sem prova de vestido. Isso não é esquecer. Isso é exclusão com uma boa assessoria de imprensa. Ouvir alguém dizer isso de forma tão direta foi como ar depois de semanas debaixo d'água. Mais tarde, naquela tarde, fomos de carro até minha casa. Meus pais estavam os dois em casa porque minha avó não tinha avisado. Quando entramos, minha mãe pareceu genuinamente chocada pela primeira vez desde Noronha. Não chateada, não ofendida, chocada. Provavelmente porque opinião pública era uma coisa. A própria mãe dela parada na sala de estar era outra. Papai tentou começar com gentilezas, mas vovó cortou, não levantou a voz. Não precisava. Pediu que minha mãe explicasse como uma mulher podia planejar cada arranjo floral, cada reserva de jantar, cada assento para um casamento de 12 pessoas e de alguma forma esquecer a filha caçula.
Minha mãe começou a chorar quase imediatamente, o que teria me comovido antes. Agora não. Disse que estava sobrecarregada. Disse que as redes sociais tinham feito tudo parecer pior do que era. Disse que nunca quis que Ayla se sentisse indesejada, como se indesejada fosse um mal-entendido infeliz, em vez da experiência exata que ela tinha criado. Vovó perguntou por que ela mentiu sobre Covid. Aí minha mãe não teve boa resposta. Papai entrou e disse que tinham entrado em pânico porque os convidados faziam perguntas e não queriam que drama familiar ofuscasse o evento. Tio Tiago disse: "Então vocês escolheram uma mentira que fez sua filha carregar a vergonha no lugar de vocês." Papai também não teve resposta. Enquanto conversavam, vovó me mandou subir e arrumar as coisas que mais importavam. Não tudo, só o que eu precisava para sair naquele dia. Peguei 2 malas, minha mochila, minha câmera, meus diários, meu laptop, meus arquivos da escola, meus documentos e a caixinha onde guardava meus pagamentos e dinheiro da cafeteria. Minhas mãos tremiam enquanto arrumava, mas não porque estivesse insegura, porque sabia que cada zíper que fechava era uma porta se fechando atrás de mim. Quando desci com as malas, a atmosfera na sala tinha mudado. Meu pai estava vermelho e encurralado. Minha mãe estava manchada e arrasada de um jeito que não tinha nada a ver com maquiagem. Minha avó estava sentada ereta na poltrona, como uma juíza que já tinha ouvido o suficiente. Minha mãe se levantou no segundo em que viu minhas malas. "Ayla, por favor, não faça isso. Podemos consertar. Íamos fazer algo especial para seu aniversário. Podemos recomeçar." Ela disse como uma mulher tentando salvar uma campanha de marca. Eu quase tive pena de como ela ainda não entendia. Recomeçar não era algo que se podia dizer depois de anos ensinando sua filha que era peso extra na foto de família. Ela veio na minha direção com os braços abertos e eu dei um passo para trás antes que pudesse me tocar. "Guarda isso", eu disse. Meu pai me disse para não ser grossa, e pela primeira vez meu tio estourou antes que eu precisasse. Disse ao papai que decência estava um pouco atrasada para a palestra sobre Tom. Minha avó já tinha arranjado para eu ficar com a família da Bruna até decidirmos o próximo passo. Bruna e os pais tinham oferecido sem hesitar, o que quase partiu meu coração da forma mais gentil, porque era assim que cuidado devia parecer. Não grandes performances, não joias de pedido de desculpas, só um quarto seguro e pessoas que diziam o que queriam dizer. Minha mãe tentou um último ângulo antes de eu sair. Disse que já tinha rascunhado um post explicando tudo e pedindo desculpas publicamente, torcendo que talvez isso me mostrasse o quão sério ela estava. Vovó cortou na hora. "Isso não é um problema de relações públicas, Renata. Isso é um problema de maternidade." Nunca vou esquecer a expressão no rosto da minha mãe quando ouviu aquilo. Foi a primeira vez o dia todo que alguém nomeou a falha real. Rolei minhas malas até a garagem sozinha. Ninguém me impediu. Bruno ficou na porta como se quisesse ajudar, mas não soubesse se tinha ganhado o direito. Thalita ficou lá em cima, o que honestamente parecia consistente com todo o resto. Enquanto meu tio colocava minhas malas no porta-malas, olhei para trás uma vez para a casa onde passei anos tentando pertencer. As janelas estavam iluminadas, o gramado estava cortado. De fora, ainda parecia o tipo de lugar que as pessoas invejam. Depois entrei no carro e fui embora mesmo assim. Aquele foi o movimento quieto. Não vingança por vingança. Sobrevivência sem mendigar. Morar na casa da Bruna nas primeiras semanas pareceu estranhamente irreal. Não porque fosse luxuoso. Não era. A casa da família dela era menor que a nossa, mais barulhenta e longe de ser tão polida, mas as pessoas ali diziam bom dia e queriam dizer. A mãe dela perguntava se eu tinha comido. O pai dela deixava a luz da varanda acesa quando sabia que eu chegaria tarde do turno na cafeteria. Bruna batia antes de entrar no meu quarto. Ninguém naquela casa fazia o amor parecer um prêmio que eu tinha que ganhar me tornando mais conveniente. Minha avó me ajudou a mapear o lado prático da minha vida do jeito que meus pais deveriam ter feito anos antes. Olhamos opções de faculdade comunitária perto de São Paulo para eu não ter que explodir meu futuro só para sair. Falamos sobre transferir depois se eu quisesse. Aumentei os turnos na cafeteria. Abri minha própria conta bancária. Comecei terapia com uma conselheira especializada em adolescentes negligenciados. E nas primeiras sessões, eu mal sabia falar sem minimizar tudo. Ficava dizendo coisas como, não foi tão ruim, ou eles nunca me bateram, ou
Acho que talvez eu seja sensível demais. Minha terapeuta esperava eu terminar. Depois fazia uma pergunta que tirava todo o enchimento. Se uma amiga contasse que isso aconteceu com ela, você chamaria de pequeno? Eu nunca tinha uma boa resposta para aquilo. Enquanto reconstruía minha vida real, a vida falsa da minha mãe continuava desmoronando em câmera lenta. Ela tentou postar um pedido de desculpas bem redigido no Instagram, que de alguma forma mencionava estresse, falha de comunicação e pressão emocional do planejamento de um casamento muito mais do que mencionava a mim. Caiu exatamente tão mal quanto merecia. As pessoas não respondiam mais como antes. Algumas das amigas mais próximas ficaram em silêncio. Algumas a deixaram de seguir de vez. Ela estava no comitê de planejamento de um almoço beneficente na nossa região. E segundo uma mensagem irritada de Thalita, várias mulheres tinham sugerido que ela se afastasse por um tempo, porque o evento era centrado em valores comunitários e bem-estar familiar. Aquela ironia quase se escrevia sozinha. As indicações de imóveis dela também diminuíram. Não num colapso dramático, mas do jeito que a confiança vaza da reputação de alguém quando as pessoas veem a distância entre a imagem e a verdade. Ninguém gosta de descobrir que a mulher que vem de casas perfeitas não consegue nem explicar o que fez com a própria filha. Meu pai continuava tentando me alcançar com mensagens cuidadosas e medidas que ainda conseguiam evitar o centro da ferida. Dizia que sentia muito como as coisas tinham se desenrolado. Lamentava que a situação do casamento tivesse escalado. Esperava que um dia pudéssemos conversar como família. Notei que ele quase nunca escrevia a palavra desculpa ao lado de uma ação real que tivesse tomado. Tinha passado minha vida inteira escolhendo o caminho de menor conflito, e isso sempre significara escolher minha mãe. Ele não era inofensivo só porque era mais quieto. Thalita permaneceu furiosa e impossível. Dizia que mamãe estava humilhada, que eu tinha custado amizades a ela, que as pessoas estavam falando, que eu tinha punido a família toda por um erro. Um erro. Aquela frase me dizia mais do que qualquer outra coisa podia. A ferida começou no momento em que me tornei visível. Tudo antes disso era só normal. Bruno foi o único que parecia fazer alguma reflexão real. Me mandou uma mensagem longa, admitindo que tinha passado anos, assumindo que eu preferia ficar sozinha, porque aquela versão exigia menos dele. Dizia que estava começando a ver como o silêncio muitas vezes tinha beneficiado ele, porque permitia que aproveitasse a família sem questionar o preço que outra pessoa pagava por isso. Não o perdoei logo, mas respeitei que pelo menos tentava dizer a verdade sem centrar o desconforto dele. O dia que mudou algo dentro de mim para sempre aconteceu umas 6 semanas depois que me mudei. Minha terapeuta tinha me encorajado a voltar a tirar fotos, não para a escola nem para as redes, só para mim. Uma tarde depois do trabalho, a luz sobre a cidade ficou dourada daquele jeito que o outono paulista faz tão bem, e eu parei perto de um mirante de trilha com minha câmera. Tirei uma foto do céu sobre os bairros abaixo, todos aqueles telhados arrumadinhos, ruas bonitas e casas cheias de histórias que ninguém via de fora. Quando cheguei em casa e subi as fotos, uma delas me parou. Era bonita, mas não de um jeito polido e encenado. Parecia honesta, quieta, um pouco solitária, mas bem aberta. Percebi então que a vida toda eu tinha sido treinada para pensar que ser ignorada significava ser pequena. Mas ser não vista não é o mesmo que não ter valor. Às vezes só significa que as pessoas ao seu redor têm visão ruim. Aquilo se tornou a lição que carreguei adiante. Família pode te ferir de jeitos que estranhos nunca poderiam, porque a família chega perto o suficiente para moldar o espelho onde você se olha. Se as pessoas erradas seguram esse espelho tempo suficiente, você começa a acreditar que é difícil de amar, quando na verdade só esteve cercada por pessoas que só reconhecem versões de amor que as bajulam. Aprendi que negligência emocional é dano real mesmo quando ninguém deixa hematomas. Aprendi que manter a paz não é o mesmo que ser gentil. Aprendi que o silêncio pode ser fraqueza quando é imposto a você, mas também pode virar força quando você o escolhe tempo suficiente para planejar o próximo passo com clareza. Mais que tudo, aprendi que proteger seu próprio valor não é crueldade, mesmo quando as pessoas que te machucam chamam assim. Minha mãe perdeu a imagem que importava mais para ela que a verdade. Perdeu amigas, influência e a admiração fácil que tinha construído a vida dela em torno. Mas a consequência mais profunda foi esta: perdeu acesso a mim como plateia na performance de maternidade dela.
Eu tinha terminado de bater palmas no momento certo. Tinha terminado de me tornar menor para a história da família continuar bonita. Ainda não sei como vai ser nosso relacionamento daqui a anos. Talvez limitado, talvez distante para sempre, talvez educado e nada mais. Mas sei disto com uma certeza que nunca tive antes de Noronha. Eu não preciso das pessoas que me esqueceram para me dizer que importo. Eu importo porque estou aqui, porque continuei, porque contei a verdade, porque escolhi um futuro em vez de um papel. E se alguém que está ouvindo esta história já se sentiu invisível na própria casa, quero que me ouça claramente. Ser ignorada não significa que você não tem valor. Ser excluída não significa que você mereceu. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é parar de mendigar um lugar numa mesa onde as pessoas continuam fingindo que esqueceram seu nome. Encontre as pessoas que notam seu silêncio, que perguntam se você está bem e esperam a resposta real, que abrem espaço para você sem agir como se fosse um favor. É aí que a cura começa. É aí que sua vida real começa.